pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para vocês. E hoje eu começo com uma mensagem importante para vocês. Quando não puder provar a verdade, se cale e não brigue. Deus é perfeito em fazer justiça. Não há nada em oculto que não venha à luz. Quando sua luz é intensa demais, você se torna um alvo. E a fofoca, a maldade, elas não são sobre você, mas sobre alguém que ainda tem o coração vazio. Ela incomoda, causa inveja e reações maldosas. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, menos essas pessoas poderão te prejudicar. Você ainda vai dar muita água para quem achou que o fundo do poço seria o seu fim. Bom, e hoje nosso programa está cheio de assuntos importantes que eu tenho certeza que vocês vão amar. É informação para você e sua família. Fica aí que é já já. Bom, e hoje eu tô aqui com o Dr. Marcelo Noronha. Ele é diretor do Hospital Ser Piero e ele é gastroenterologista também. Bem-vindo aqui no nosso programa, doutor. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. E hoje a gente vai falar de um assunto, eu falei que você é diretor do hospital, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que é o hospital de transição, que a gente vai falar sobre cuidados paliativos, que muita gente sabe, mas tem dúvida, não sabe como recorrer, né? Onde procurar e quando também. Então fala um pouquinho sobre o hospital. Paula, o Hospital de Transição é uma novidade aqui na Baixada Santista, né? Hoje em São Paulo você já tem alguns hospitais e nos Estados Unidos, para cada 1.000 leitos de hospital convencional, você tem 250 leitos de Hospital de Transição. Aqui no Brasil a proporção é de 1.000 para 13 ainda. Então a gente ainda está crescendo nisso no Brasil. O Hospital de Transição é um hospital, como o próprio nome diz, que faz a transição do paciente entre o hospital de maior complexidade e a casa, né? Ou às vezes o home care. É um hospital com uma hotelaria diferenciada, mas que não tem as complexidades de um hospital convencional. UTI, centro cirúrgico, então é para aqueles pacientes que precisam ainda tratar a doença, mas estão já mais estáveis, né? E no hospital de transição a gente atende basicamente 4 tipos de pacientes hoje. Os pacientes que você falou de cuidados paliativos, que a gente vai falar daqui a pouco, os pacientes de reabilitação, por exemplo, um paciente teve um AVC, foi para a UTI, saiu da UTI e precisa reabilitar. Ele vai para o hospital de transição. Os pacientes de longa permanência, né, esses pacientes já acamados, sequelados, que precisam de cuidados. E, por fim, os pacientes que a gente chama de pacientes clínicos estáveis, que são pacientes que têm uma pneumonia, uma infecção urinária, mas que não precisam de uma UTI. Então, eles vão para lá, fazem o seu tratamento e depois voltam para casa. Seriam cuidados mesmo, né? Especiais para não fazem cirurgias, por exemplo, grandes intervenções. Exatamente. Né? E a gente fala de cuidados paliativos, é realmente isso mesmo, né? Você cuidar em momentos que a pessoa precisa. A gente acha que é só quando ela está, falaria, perto de morrer, né? Mas assim, cuidados paliativos pode vir antes, né? Inclusive, muita gente tem uma ideia errônea, né, do que são os cuidados paliativos. Na verdade, Paula, esse é o grande problema que a gente tem hoje ainda aqui no Brasil. Né? As pessoas, inclusive médicos, às vezes acham e entendem que cuidados paliativos são cuidados para pacientes terminais, ou que não tem mais o que fazer por aquele paciente. E é justamente o contrário, né? Cuidado paliativo é para qualquer doença que ameace a vida. Então, uma hipertensão arterial grave ameaça a vida, o paciente também pode ser acompanhado, além do cardiologista, pelo cuidado paliativo. Basicamente, os cuidados paliativos cuidam da parte clínica do paciente, da parte espiritual e da parte emocional. É claro que dentro desse contexto, você também tem os pacientes que são de finitude, que a gente chama, pacientes com doenças graves já avançadas, e que você não tem mais terapeuticamente o que fazer por ele, mas você tem como tirar a dor, aliviar o sofrimento, tanto dele quanto da família. Então eu acho que hoje o grande estigma do cuidado paliativo que a gente precisa mudar aqui no país é esse. O cuidado paliativo não é uma especialidade que trata de pacientes somente em fim de vida. Quais seriam esses cuidados? A gente fala muito, né?
mas para a gente entender. E não posso deixar de falar que é de forma humanizada, porque é só de falar dos cuidados paliativos, a gente já lembra de algo humanizado, porque realmente você cuida de todo, como você falou, espiritual, emocional, que é fundamental, né? Cada paciente é único e ele, além da doença que já está sendo devastadora, né, na vida dele, o emocional é fundamental para ele se curar, né, e cada vez ficar com energia de até restabelecer o sistema imunológico, né, ajudar a própria doença. Então fala um pouquinho o que são esses cuidados. Cuidado paliativo, eu acho que a melhor maneira de explicar é dando exemplos, né? Você imagina um paciente de 60 anos que tem uma doença, um câncer grave e que ele já fez todos os tratamentos possíveis e essa doença já não tem mais remissão, né? Esse paciente vai ter que ser cuidado por uma equipe multidisciplinar, né? Isso é muito importante a gente falar. Cuidado paliativo não tem o médico ou o enfermeiro é o mais importante. O mais importante é a equipe trabalhar como um todo. E aí entra médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o psicólogo, que tem uma função muito importante. E quando a gente, às vezes, chega para um paciente assim e pergunta o que está doendo, onde está doendo, ele responde normalmente assim, dói tudo. E quando ele diz dói tudo, é um conceito que a gente tem de dor total. Dor física, dor espiritual, dor emocional e a dor social, né? Então, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os meus filhos? Quem é que vai cuidar do meu pai, da minha mãe? Como é o depois? São questões que surgem na cabeça de um paciente desses e a função da equipe do cuidado paliativo é trabalhar da melhor forma possível para minimizar essa fase de sofrimento, tanto dele e principalmente da família, porque a família sofre muito também quando tem um ente querido assim, né? É um cuidado com todos, né, ao redor, que todos são afetados, né? E você falou tem a doença em si, mas também eles têm muitos que entram em quadros até depressivos, né? Por isso que é esse cuidado mesmo. O que é natural, né? Você ser impactado, a sua vida segue num rumo totalmente diferente do que você imaginou. Por isso eu falei aqui do apoio psicológico, né? É muito importante que o psicólogo esteja lá e fazer parte da equipe para cuidar tanto do paciente quanto da família. Muito importante. Você falou multidisciplinar. Quais são as especialidades que mais em conjunto conseguem fazer esses cuidados, né? Claro que cada paciente tem uma doença específica, né? Está num estágio, como você falou, específico. Mas, assim, quais são as especialidades mais que em conjunto conseguem fazer esses cuidados? Um hospital que atende cuidados paliativos, ele precisa ter na equipe médico, e aí não há necessidade de ter uma especialidade específica, desde que o médico tenha formação em cuidados paliativos, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Essas 5 especialidades compõem a equipe, fonoaudiólogos também, né, muitas vezes, mas é o que eu falei para você, não há um líder. Existe a equipe. Às vezes, num determinado momento, o mais importante é o médico. Num determinado outro momento, o mais importante é um psicólogo. Então, a equipe trabalha em conjunto para trazer benefícios para aquele paciente. E hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande justamente em encontrar profissionais que tenham essa especialidade. Para você ter uma ideia, somente em 2023, cuidados paliativos entrou para a grade curricular obrigatória das universidades. Então, há 2 anos atrás. Lá no hospital, a gente tem hoje internato em cuidados paliativos. O 6º ano de uma universidade aqui de Santos faz um internato lá com a gente, na verdade de 2 universidades, fazem internato lá com a gente e é uma especialidade que está começando a despertar agora para essas novas gerações que estão saindo aí da faculdade de medicina. Sim, eu ia te perguntar também da própria população, quem está, né, passando por um momento de doença, enfim, que precisa, procura, as pessoas sabem que elas podem procurar, tem muita gente que não tem essa informação, né, por isso que a gente está passando, inclusive. As políticas públicas, por exemplo, ajudam? Como que está isso, né? No hospital, o paciente tem esse acesso, tanto ele sabendo que pode ter esse acesso e se ele tem também, né, apoio, né, do governo. Paula, aí a gente tem que dividir a população em 2 partes. A população que tem plano de saúde e que com certeza por conta disso tem muito mais acesso aos hospitais privados, que hoje tem já em alguns deles equipes de cuidados paliativos, e a parte do SUS.
tem uma política no governo que começou há alguns anos atrás para formar equipes no Brasil para atender pacientes de cuidados paliativos no SUS, mas é um projeto ainda muito tímido, perto da necessidade que existe na população brasileira. Eu vou só dar um número para você, comparando o Brasil com outros países do mundo. O Brasil, num ranking de 81 países, é o 79º país com a pior qualidade de morte. Ou seja, o brasileiro morre normalmente em sofrimento, por falta dessa política de cuidados paliativos. Então, é muito importante um programa como o seu, que dá espaço para a gente poder divulgar isso, né? É muito importante que as pessoas entendam isso, não só a população leiga, mas médicos. A gente tem médicos hoje que ainda não têm esse conhecimento, acham mesmo que o cuidado paliativo não tem mais o que fazer. E não é nada disso, né? Como eu já disse anteriormente. Como você falou voltando aos médicos, que está crescendo cada vez a procura, né, de formação, né? Então eles também ainda estão procurando saber, né, como lidar com os pacientes, né? Tanto os pacientes, como eu falei, de tentar saber quando que eles podem procurar e quando que eles precisam, também tem isso, e dos próprios profissionais, né? Então está sendo essa crescente dos dois lados também. E aí é o aculturamento, né? A gente tem convidado muitos colegas para conhecer o hospital, para mostrar o hospital, mostrar como a gente trabalha, até para desmistificar esse tipo de coisa. E em relação à população, é um trabalho lento mesmo, né? Programas como esse aqui, onde a gente pode divulgar isso, é precioso demais para a população entender o que é isso e para que serve. Por exemplo, é um cuidado a mais, né? Quais doenças tem isso? Quais doenças que ele pode procurar? Ou em qual estágio que ele está, para as pessoas entenderem quando que elas podem ter esse, vamos dizer, benefício, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que você foi a um médico, fez uma mamografia, você está bem. E o médico olhou para você e falou, você tem um câncer de mama. Em que momento você começa a sofrer? É só quando você vai operar ou é agora? Desde do momento que você recebe. No momento que você recebe cai a notícia. O mundo todo, né? Nesse momento você já pode ser uma paciente de cuidados paliativos, independente do desfecho da sua doença. Você vai ser acompanhada pelo seu mastologista, pelo seu cirurgião e pela equipe de cuidados paliativos que vai te dar esse suporte para passar por essa fase da melhor forma possível, independente do desfecho. Falou que as faculdades estão inserindo mais essa especialidade mesmo. Ela vê como uma especialidade? É uma especialidade. Em 2023, ela entrou para a grade curricular obrigatória das faculdades a cuidados paliativos, né? Então, aqui você já tem as aulas, tem os estágios, isso agora é obrigatório. Hoje, você tem o título de especialista em cuidado paliativo no Brasil. Como você tem o título de especialista para cardiologia, para pneumologia, você tem também para cuidados paliativos. O médico estuda, faz a prova, se passar, ele recebe esse título e aí ele pode exercer cuidados paliativos com muito mais, vamos dizer assim, conhecimento, né? Assim, na profissão, da especialidade dele, por exemplo, você é gastro e aí você também participa dos cuidados paliativos com o multidisciplinar, né? Exatamente. A minha esposa, por exemplo, é professora de cuidados paliativos e ela é cardiologista. Ela tirou o título, então ela exerce aí, até lá no hospital é ela que fica à frente dos alunos lá. E no hospital, vocês também têm uma área que eu achei muito interessante, que a gente fala muito de humanizar, né, o tratamento. Você falou psicólogos, né, tá perto da família, isso é muito importante, a parte emocional, que muda tudo. Quando você está com uma doença ou recebe uma notícia, qualquer coisa na nossa vida, né, quando a gente está com alguém que a gente ama, né, até o sistema, isso é comprovado, o sistema imunológico melhora, ajuda a gente a se restabelecer, né. Mas você falou também, para mim anteriormente, da parte pet, que a gente às vezes não fala, né, dos animaizinhos que muita gente tem esse cuidado, esse amor e é fundamental para muita gente até que é solitário, já é comprovado também, né? Verdade. E fala um pouquinho dessa parte. Lá no hospital a gente tem uma parte que a gente chama de hotelaria e acolhimento do paciente, né? Lá nós não temos enfermaria, são apartamentos. Por quê? Para o paciente poder ter a privacidade com a família, ele poder ter aquele espaço só dele. E nós lá admitimos que o paciente leve o seu animal de estimação para ficar com ele
uma parte do dia, todos os dias, se for o caso, porque a gente sabe que, e isso tem trabalhos comprovando, da eficácia da pet terapia e da melhora psicológica do paciente quando ele está com o bichinho de estimação. E mesmo assim, para aqueles que não têm pet, a gente tem uma ONG que todo mês nos visita e leva lá os cachorrinhos. No último andar do hospital nós temos uma área aberta, que é um solário, onde a gente também leva os pacientes para sentir o ar puro, tomar um sol, e os animaizinhos também podem fazer parte desse passeio. E a gente percebe, sabe, Paula, a diferença de um paciente que tem um animalzinho que está em casa, quando ele aparece no quarto, a alegria que o paciente sente. Eu queria te perguntar, eles ficam internados? Quanto tempo que ficam no hospital? Eles vão para fazer terapias? Enfim, qual é o tempo que cada paciente? Depende do paciente também? Depende do paciente. A nossa média hoje de internação são 7 dias e meio. Mas você tem pacientes, por exemplo, os que eu te falei de longa permanência, tem pacientes que vão lá, por exemplo, um idoso, uma infecção urinária, que precisa tomar antibiótico, ficam lá 5, 6, 7 dias e tem alta. E, por exemplo, qual que é a gente pensa muito em doença, né? Qual que é a idade? Existem todas as idades, a gente fala muito pensa muito em idoso, né? Mas quais idades? A nossa média de idade são 74 anos, porque essas doenças mais graves, elas costumam acometer pacientes de mais idade, né? Mas já tivemos pacientes bastante jovens lá, de 20, 30 anos. O sexo que predomina no hospital é o sexo feminino. Mas por que? Tem alguma... Tem. Como a mulher vive mais que o homem, normalmente os pacientes às vezes não chegam a conseguir fazer a internação. Então, assim, como elas têm mais tempo de vida, elas estão mais presentes lá no hospital. Mesmo doentes, estão mais presentes lá. Vamos imaginar que de cada 1000 pacientes que a gente tem internado lá, você pode colocar aí tranquilamente 600 mulheres para 400 homens. Nossa, bastante. É que mulher, a gente tem uma população, né, estima-se maior, né? E a mulher, você falou a mulher também idosa, né? Aqui na Baixada, graças a Deus, a taxa, né, de mortalidade, a gente está cada vez mais longe, né? A vida está cada vez mais, as pessoas se cuidando. Então, tem muitos idosos aqui na Baixada Santista, né? Então, eu acredito que tenha bastante população idosa mesmo, como você falou das mulheres. Santos é a cidade brasileira hoje com a maior densidade de idosos do Brasil. Sim. Santos mesmo. A gente, em 1930, a média de idade, a média de vida era 40 e poucos anos. Sim. Hoje o Brasil está chegando aí perto dos 80 anos. Né? No Japão já passou de 80. Então, o ser humano vai viver cada vez mais por conta das tecnologias e medicamentos, etc. e tal. Mas também vai adoecer mais, né? Ah, sim, verdade. Quanto mais velho, a gente não tem como fugir, né? Exatamente. A gente tem como procedimentos, enfim, tratamentos que prevenções. Realmente... Exato, prevenções, que é muito importante, né? Aliás, vocês fazem algum tipo de prevenção também no hospital? Ou é mais mesmo cuidados que a pessoa já É mais voltado para cuidados de pessoas que já têm as doenças crônicas e tal. E você como gastro... você também atende lá no hospital essa parte específica de quem está com algum problema, enfim, gastrointestinal, a sua especialidade mesmo, você atende nessa área? Na verdade, o hospital me toma muito tempo, né? Eu tinha antes um consultório que eu atendia os pacientes em gastroenterologia, mas hoje o hospital me toma todo o tempo que você imaginar. Você imagina, o hospital, eu costumo dizer, não é um consultório, né? No hospital você tem a cozinha, você tem toda a hotelaria, recepção, segurança, lavanderia. Então é uma gestão muito pesada. Então hoje eu não atendo mais a parte de gastroenterologia. Eventualmente um ou outro paciente antigo passa comigo lá no hospital, que eu ainda acompanho, mas não é com o volume que eu tinha antes de atendimento, não. Mas e falando nessa parte de gastro, que você realmente entende muito, existem muitos pacientes que realmente também precisam, né? Lá dessa parte. Sim. Inclusive porque lá nós temos serviço também de endoscopia e colonoscopia no hospital. Sim. Então tem muitos pacientes que precisam trocar sondas, fazer exames, ter um acompanhamento, por exemplo, um paciente com uma gastrite importante, uma úlcera, pólipos intestinais. E aí eles estão internados lá, eu acabo acompanhando esses pacientes de alguma forma, dando alguma assessoria
para o médico que passa lá, acaba exercendo ali também a gastroenterologia. E tem muito paciente com câncer, né? Sim. De todos os tipos, como você falou, não só gastrointestinal, que Sim, também de tem todos um os índice tipos. Tem alto, cada vez maior. cada vez maior. E por que isso? Alimentação, né? A vida sedentária, a gente está tendo um aumento muito grande no mundo nos últimos anos da obesidade. Então, só para você ter uma ideia, a obesidade ela aumenta 2 vezes o tipo de qualquer câncer, principalmente gastrointestinal. Ah, sim, que mais? Então, na verdade, a doença neoplásica, que a gente chama de câncer, ela tem aumentado na população em geral, por conta disso, né? Eu até estava falando ontem, você vê um filme de 1970, as pessoas andando na rua, todo mundo era magrinho. Verdade. Né? Hoje já não é assim. Então, e às vezes a gente fala de obesidade, as pessoas encaram como um preconceito, mas na verdade a obesidade é uma doença igual diabetes, hipertensão, precisa de tratamento. Sim, e leva, o organismo ele fica todo irregular, Exatamente. Né? E o que faz para prevenir essas doenças, né? Para não chegar... Claro, né? Que bom que a gente tem, que a gente sempre vai... A gente, como eu falei, a gente vai envelhecer e vai precisar dos cuidados paliativos. Quando tem uma doença que infelizmente pode vir antes, né? E para ter esses cuidados, mas assim, como se prevenir? Tanto para ter um câncer, tanto para, né, uma doença na neoplasia ou qualquer tipo de doença, né? A boa notícia é que as doenças que mais matam a gente são preveníveis, que são o AVC e o infarto. Como é que você previne AVC e infarto? Não fumando, combatendo a obesidade, não sendo sedentário, fazendo atividade física, comendo de forma saudável. Se você fizer isso, você já vai diminuir muito a tua chance de ter hipertensão arterial e, consequentemente, infarto ou AVC. E o câncer também vai por essa linha, tá? Porque tudo que a gente faz de errado na alimentação, etc. e tal, aumenta a chance de câncer também. Câncer de pulmão, para quem fuma, enfim. A gente fala muito de genética, né? Que tem, né? Componente e tal. Mas os hábitos são muito importantes. E a parte emocional também, né? E por isso eu acho muito importante esse cuidado. A parte emocional também muda muito, né? O organismo da pessoa. Estilo de vida, né? Estilo de vida muda a parte emocional. A pessoa que é mais sedentária costuma ser mais deprimida. Quem faz atividade física, caminhada, vai à praia ali, a gente tem uma cidade tão bonita para andar, enfim, costuma ter uma cabeça melhor. E isso tudo acaba somando. A parte genética você não tem como evitar, né? Se tem um parente seu que teve um câncer, você não tem como mudar isso, mas você tem como prevenir. E, por exemplo, no hospital, vocês, como que está em relação aos médicos? Vocês precisam de profissionais? Como que faz para eles procurarem? Enfim, quem que... Precisa também de voluntários? A gente tem voluntários lá. Mas aí é bom sempre divulgar, sempre bom. Né? E até para os próprios médicos, como a gente falou, que é uma profissão relativamente... uma especialidade nova, né? Os médicos, no nosso site, hospitalserpiero.com.br, você tem uma área lá que você pode solicitar até estágio, se você quiser. A gente tem muitos médicos que já solicitaram estágio lá e fizeram. Porque como a gente tem essa parte do internato lá, eles acompanham os internos e acabam estagiando em cuidados paliativos. Então, só entrar lá no site e colocar. Para nós é uma alegria, quanto mais pessoas quiserem nos conhecer, porque é o que eu te falei, tem que divulgar essa cultura aí pelo Brasil afora. E voluntários também, você falou, voluntários, né? também, tem pessoas de várias que vão áreas? lá, tem manicures que vão fazer a unha dos pacientes, cortar cabelo, a própria ONG que vai lá levar os cachorrinhos, tudo isso é trabalho voluntariado. Né? Então, o que puder também agregar, caso fazendo sentido, né, para os pacientes e para os cuidados, é interessante, né? Para nós é muito importante mesmo. É um assunto que as pessoas sabem e é relativamente novo e as pessoas têm um pouco de preconceito também. Então é muito bom desmistificar, né, a gente falar para preservar, né, a nossa saúde, né, como um todo, e a população, cuidar da gente, cuidar do outro também, né, porque é o que vocês fazem, um trabalho muito lindo e que cresça cada vez mais, né, o hospital e esse trabalho de vocês. Paulo, agradeço muito aí esse espaço, porque como eu falei, é muito importante. E para quem quiser conhecer o nosso hospital, ele fica na Rua da Constituição, 584. O site, como eu já falei, hospitalserpiero.com.br e o Instagram, Hospital Serpiero. É isso. Obrigada pela participação. Volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Paula. Obrigado. É isso, gente. Cuidar da nossa saúde, né? É fundamental para a gente viver mais.
E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu tô amando para cuidar dos meus cabelos. É a chapinha Brilliance, que chegou no Brasil e é uma marca dos Estados Unidos que é referência e inovação no mundo da beleza. E agora ela está aqui disponível para venda. A chapinha Brilliance é 2 em 1. Ela enrola e alisa os cabelos. Com a ponta que não esquenta, ela permite que você enrole o cabelo com efeito de babyliss. Esse negócio de carregar 2 ou 3 produtos na mala acabou. A Brilliance tem placas de titânio e com isso não estraga os cabelos. Tem visor de LED, cabo de 2,70 metros e desligamento automático para não correr o perigo com aqueles que esquecem ligado na tomada, né? Um verdadeiro marco para quem busca fios mais brilhantes, sedosos e modelados com praticidade e sofisticação. Eu tenho a minha, gente, e para mim facilita muito o meu dia a dia, que é corrido. É um efeito de salão que a gente consegue fazer em casa. Então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e siga o Instagram adquirindo a sua. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. Tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, anéis de cebola. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês. A carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês e a gente te espera lá no restaurante. Bom, pessoal, e hoje a gente está encerrando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que a gente mostrou para vocês, e todos os assuntos que a gente discutiu hoje são sempre de muita importância para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então eu espero vocês semana que vem, todo domingo às 8 da manhã, para a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, beleza e tudo que te faz bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!